Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavad Gita 4.21. Nirashri Yata Chitama Tyakta Sarva Parigraha Sariram Kevalam Karma Kurvan Pnoti Kilgisam Yadrichas Labasam Tusto Dvanvatito Vimatsaraha Samasiddha Asiddha Cha Kritvapi Na Nibadhyate. Tradução dada por Sua Divina Graça, Shila Prabhupada. Tal homem de compreensão age com a mente e a inteligência sob controle perfeito e deixa de ter qualquer sentimento de prosperidade por suas posses, e age apenas para obter as necessidades mínimas da vida. Trabalhando assim, ele não é afetado por reações pecaminosas. Verso 22. Aquele que se contenta com um ganho que vem automaticamente, que está livre da dualidade e que não inveja, que é estável tanto no sucesso quanto no fracasso, nunca se enreda, embora execute ações. Hare Krishna. Hare Krishna. Muito obrigado, Ellen, pela leitura dos versos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Muito bem. Eu vou ler novamente o significado aqui do verso 21, tá? Tal homem de compreensão age com a mente e a inteligência sob controle perfeito e deixa de ter qualquer sentimento de propriedade, né, por suas posses, e age apenas para obter as necessidades mínimas da vida. Trabalhando assim, ele não é afetado por reações pecaminosas. Veja bem, se nós formos considerar essa informação aqui ao pé da letra, da forma analógica de interpretar, então a gente vai entender isso daqui como um incentivo ao franciscanismo, talvez fosse um adjetivo para utilizar aí, tá? Ao minimalismo, vamos dizer, um verso minimalista, né? Seria um verso minimalista, indicando qual é a sugestão que se oferece para uma pessoa que tenha autocontrole. Então, a primeira parte do verso dá uma referência no sentido de como a pessoa ela se relaciona com os objetos da prosperidade que ela tem. Por quê? Veja bem, é o seguinte: quando você cria karma numa vida anterior, não importa se você, vamos supor, você criou um bom karma na vida anterior. Nessa vida, não importa se você é uma pessoa ruim, se você é uma pessoa cruel, malvada, sei lá o que seja. O bom karma que você criou na vida anterior vai vir para você. Independentemente se você tem uma vida atual de merecimentos ou não. É por isso que, às vezes, a gente vê pessoas más tendo facilidades, bênçãos divinas, materiais, vamos chamar assim, né, chamadas materiais. E, às vezes, a gente vê pessoas boas, pessoas que nós gostaríamos que fossem prósperas, com sofrimentos. Tá? Então, não importa se a pessoa, nessa vida atual, ela é boa ou má, os resultados kármicos produzidos no passado virão sobre ela, independentemente se ela, nessa vida, merece ou não. Tá? Então vai vir para essa pessoa, créditos positivos ou negativos. Tá? Então, agora, a pessoa de conhecimento, ela vai entender
que todas essas prosperidades, propriedades ou infortúnios têm a ver com os atos realizados no passado como karma. E também, quando ela desenvolve o conhecimento perfeito, ela então passa a entender que tudo que ela, vamos dizer assim, tem é propriedade, em última instância, do universo. Se a pessoa não quiser pensar, é propriedade de Deus, tá bom. Então pensa que é propriedade do universo, pertence ao universo. Porque às vezes eu já falei aqui, assim, sempre vale a pena relembrar que às vezes nós dizemos, essa terra é minha, ou essa casa é minha, né? Esse país é meu. Tá, tudo bem. Mas aí a pessoa morre e ela é enterrada na terra. Então quem é o dono da terra? A terra é o dono da pessoa, a pessoa é o dono da terra. No final, a terra engole a pessoa e devora a pessoa. Então a terra é o dono, em realidade, em última instância. Então, o universo é o proprietário de tudo. E o universo é propriedade do Criador. Em última instância, o Senhor Supremo é o proprietário de tudo. Então, quando a gente passa a compreender que tudo é propriedade do Supremo e que a nossa utilização dos objetos tem uma função didática e transitória, então a gente passa a pensar de forma, como é que se diz, como é colocado aqui no verso, de forma minimalista. Então, a pessoa em si, assim, o senso de controle e de domínio diminui significativamente porque ela entende que os frutos são consequências do bom karma ou do karma negativo. Ela não deixa de esforçar-se pelos objetivos ou pelo dharma dela, como o próprio Krishna diz aqui na Bhagavad Gita, que o Arjuna tem que lutar pelo dharma. Embora o Arjuna quisesse aplicar esse princípio de minimalismo, de ficar, fazer o mínimo, que ele queria sair e se tornar ele queria sair e se tornar um mendicante. Krishna disse, não, você tem que ir à luta e realizar o seu dharma e conquistar essas propriedades, porque elas pertencem a você e você tem o direito, é a sua legítima defesa. Então se vê que as orientações, elas não são orientações genéricas para todos em todas as circunstâncias. Tá? A Bhagavad Gita, a forma como o Krishna está falando, ele tá descrevendo os sistemas de yoga. Então existem vários modelos que são aplicados aos sistemas para as pessoas poderem evoluir. Tá? Então, uma orientação de Krishna, ela não deve ser entendida de forma absoluta em todas as fases. No momento, o Krishna vai dizer para Arjuna, você tem que ir lutar e conquistar. No outro momento, ele vai dizer, não, a pessoa deve ser minimalista. Então, se vê que são orientações que são dadas para diferentes grupos, para diferentes classes. Então, uma pessoa que tenha uma tendência à renúncia ao minimalismo, uma pessoa que tenha a tendência para não acumular propriedades, uma pessoa que tenha a tendência a simplesmente viver sem compromissos e obrigações, vai encontrar nesse verso o manjar celestial que ele precisa para se inspirar e evoluir. Então, tem pessoas que chama-se a isso de dons, tá? São os dons. Então, tem pessoa que tem o dom para ter uma vida celibatária, por exemplo. Então, se ele ouvir uma instrução de que a vida sexual produz sofrimentos, ele vai, então, entender que isso é um incentivo para o meu celibato, sabe? Então, a gente, quando analisa a Bhagavad Gita, você, por exemplo, que você trabalha, você luta, você se esforça pelas suas conquistas, você deseja ter outras conquistas, quando você ouve um verso desse daqui, você não deve se sentir minimizado, ou desprezado, ou humilhado por Krishna, ou por Deus que seja, tá? Nem todas as instruções são indicadas, as instruções não são indicadas de forma genérica, são instruções específicas dadas para grupos específicos. Então, uma hora, Krishna vai dizer que você deve renunciar a tudo. Outra hora, Krishna vai dizer que você deve conquistar tudo. Então, tem coisas que é remédios para um, remédio para um e veneno para outros. E tem coisas que é veneno para um e remédio para outros. Então, isso vai depender das circunstâncias. Entretanto, como a Bhagavad Gita não termina aqui,
Existem muitas outras orientações mais para frente. Se a gente pega as instruções completas da Bhagavad Gita de Krishna e faz uma relação de balanço entre elas, vai predominar a seguinte orientação: tudo que você fizer, tudo que você tiver, todas as suas conquistas, todas as suas buscas, ideais e objetivos, faça-o em conexão comigo, como uma oferenda a mim, como uma homenagem a mim. Desfrute a sua vida, seja feliz, tenha piedade, seja compassivo, tenha compaixão dos demais ao seu redor, mas seja feliz plenamente. E seja feliz como uma homenagem a mim. Então, em última instância, a predominância da orientação vai ser: simplesmente entenda que tudo me pertence. Eu não nego o seu direito de ser feliz, porque ao negar o seu direito de ser feliz e de ter prazer, eu estaria negando a mim mesmo. Entretanto, o que eu desejo, me inclua na sua felicidade. Entenda que todas as suas prosperidades vêm de mim. Reconheça a minha autenticidade. Reconheça a minha autoridade sobre tudo que você tem. E eu te protegerei. Essa é o que predomina nas orientações de Krishna. Eventualmente, ele vai dar algumas orientações assim, porque Krishna tem muitos filhinhos. Krishna tem muitos estudantes, muitos aprendizes. Então, ele tem que dar orientações para todos. Ele não está dando orientação apenas para um grupo de pessoas. Ele está dando orientações para todos. Uma pessoa que é um yogi, que tem uma tendência para yoga, que tem uma tendência para se retirar, para morar distante, para se isolar da humanidade, que quer estar sozinho, que não quer ter responsabilidades de ter nenhuma posse material, essa pessoa tem direito de ser assim. Ela tem direito de pensar assim. Ela tem direito de gostar de viver uma vida assim. Então ela precisa de incentivos filosóficos e estruturais que a motive a se sentir autêntica quando o fizer. Tá? Então, não é que essa orientação ela é genérica, ela é válida para todos. Porque se você aplicar esse princípio na sua vida, você vai começar a olhar para as suas buscas, para os seus esforços de conquistar, com um olhar num sentimento de autoculpa, que é o que faz você entrar em conflito entre a sua vida chamada, vamos dizer assim, material ou espiritual. E esse conflito não existe. Quando você entende que todas as suas conquistas é uma homenagem ao Supremo, no entendimento de que ele, em última instância, é o proprietário de todas as coisas. Então, se nós compreendemos que ele é o proprietário de todas as coisas, ao utilizarmos as propriedades, isso não gera karma. Porque a nossa consciência está em estado autêntico. Tá? Então é importante compreender esse ponto para que você não se sinta culpado ou se sinta desviado da transcendência pelo fato de você ter ideais e conquistas, que é fruto dos seus bons karmas. Mas também, quando você está enfrentando uma dificuldade, não vá acusar a negligência de Deus ou a humanidade por conta disso, porque são frutos de atos realizados no passado. Então, qual é a solução? Melhorar os atos no presente, mudar a consciência e se esforçar sinceramente para conseguir o que você deseja, entendendo que tudo é propriedade do Senhor Supremo. Tá bem? Muito bem. Então, por falar em propriedade do Senhor Supremo, então, para finalizar aqui a minha fala, que agora são 7 horas e 10 minutos, eu gostaria de aproveitar, né, e mencionar a vocês que o nosso querido Bhakta-Dhananjaya, que é um presente do Supremo para todos nós, está fazendo hoje aniversário, né? E isso é muito bom, porque nós não queremos renunciá-lo, certo? Nós não queremos, se assim, qual a necessidade mínima, como está falado no verso aqui, a necessidade mínima da vida. Eu, comigo mesmo, já sou suficiente. Podemos pensar assim, então eu não preciso de mais ninguém. A alma, na verdade, não precisa, ela já é autossuficiente, Atmarama. Eu não preciso de ninguém. Então, nesse caso, a gente poderia renunciar uns aos outros. É a necessidade mínima da vida. Não é assim. A necessidade mínima da vida inclui satisfação e amor. E quando você coloca esse ponto na operação, começam as exigências. E o amor, porque o amor é exigente. Ele é
dominador. Então, se você não tem amor, aí você pode largar tudo. Mas se você tem amor, aí já não dá mais para largar. Entendeu? Por exemplo, a gente não pode renunciar ao Dhananjaya, porque senão a gente vai ficar, né? Assim, minimalista demais. Exageradamente minimalista. Gostaria de, né, parabenizar você, querido Bhakta Dhananjaya, pela sua presença espirituosa, pela sua energia majestosa, pela sua experiência de vida, por compartilhar conosco a sua sabedoria, a sua espiritualidade, a sua essência. Namastê, Hare Krishna, parabéns para você, pelo seu aniversário.